Depois de toda a confusão, a criatura do capeta aparece novamente e pergunta o que aconteceu. Ele fala que foi no outro vagão para dar uma conferida lá, mas o que ele tá vendo nesse momento são apenas 5 sobreviventes, e assim termina esse primeiro cenário. E só sobreviveram o soldado, a amiga do prota, o garoto gafanhoto, o diretor idiota e o nosso prota. E ele está olhando para o corpo capotado do garoto revoltado, pois momentos atrás o garoto ele estava implorando para que o prota salvasse a vida dele. Não. Mas o prota perguntou por que ele deveria fazer isso e o garoto falou que era óbvio, pois a vida humana é preciosa. O prota sabe que isso é verdade no mundo anterior, mas como ele mesmo tinha falado, esse é um novo mundo que precisa de novas regras. O garoto já entra em desespero, pois ele não quer ser capotado, mas quando o tempo acabou, ele capotou e o prota só ficou olhando para ele enquanto via a cena. Fala que o garoto estava certo, pois o prota sabe que poderia salvar todas as pessoas, e nesse momento o prota iria estar mentindo se dissesse que não sente nenhuma culpa. Mas o prota fica se perguntando como é que ele conseguiu ficar calmo todo esse tempo, e a sensação que ele tem é como se ele estivesse lendo a novel. E quando esse pensamento passa, o sistema começa a dar todas as recompensas agora, e avisa que o nosso garoto teve um total de 124 capotamentos, mas como foi o ser vivo inocente, as moedas dele foram reduzidas pela metade. E aí, quando ele tá se olhando, pois percebe que está limpo, o sistema começa a pintar feito louco e avisa que ele ganhou algumas conquistas, como por exemplo o capotamento em massa. E nesse momento, o trem começa a se mover novamente e geral já fica meio que alegre pensando que vai para casa. Mas o prota sabe que um mundo acabou e o outro acabou de nascer. E quando geral olha para a janela, pois saíram do túnel, tem uma porrada de criaturas saindo de dentro da água e alguns caças atirando nelas. E a galera que tá dentro do trem fica se perguntando que merda que tá acontecendo. E assim, voltamos para quando Dokaebi voltou do outro vagão e está em frente a todos os sobreviventes. Enquanto o trem tá se movendo, olha o tamanho da criança do lado de fora, mas nesse momento o trem para novamente em frente desse bicho, e o diretor medroso já fica se perguntando por que eles estão parando novamente, pois o cara tá com medo desse monstrão, né? E essa criatura que parece uma cobra gigante na verdade é um dragão marinho e ele é um monstro de nível 7. Fala que na novel ninguém precisa enfrentar essas criaturas, contanto que a pessoa esteja protegida pelo cenário, mas o prota em pensamento fala que isso é só por enquanto. Assim, o prota olha na direção do capetinha e começa a contar as estrelas em cima da cabeça dele. Ao total tem 21 e essas estrelas significam um breve número de constelações conectadas ao canal. O que são as constelações? São seres divinos da novel e a maioria deles são responsáveis pelos desastres e eles ficam só observando o desenrolar de cada cenário. Então, o prota pensa o que é que vai acontecer nesse momento. Ele lembra que nesse ponto da história o protagonista da novel é para ele aparecer depois de ter capotado todo mundo. Só que nesse momento o sistema avisa para ele que como o garoto revoltado capotou 2 constelações não gosta mais do prota. E o prota já imaginava que isso iria acontecer só que ele não vai ligar muito para isso. Ele acha isso hilário, pois constelações não gostando dele só mostra que esse jogo começou. Mas o nosso garoto não recebe só ameaças, pois tem algumas constelações que gostaram dele, mas o prota não tá nem ligando para isso. Em pensamento fala que todos podem assistir ele o quanto quiser, e que o preço que eles estão pagando agora muito em breve será pago com a vida deles. Então, sua colega chama a atenção dele. Posso perceber que o nosso garoto estava no mundo da lua. O prota se levanta e pede desculpa para ela, falando que não conseguiu salvar a senhorinha, mas ela não tá nem pensando nisso e pergunta como ele tá e agradece por antes. Só que o prota não entende. Ela percebendo isso fala que foi por causa da gaiola que ele jogou na direção dela e foi dessa forma que ela conseguiu obter um gafanhoto. Mas o prota já manda real para ela, dizendo que só foi uma coincidência e que isso não vai acontecer de novo. O prota fica admirado com ela. Ele não conhece ela muito bem, mas sabe que ela é inteligente o suficiente para conseguir sobreviver no meio desse caos. Então o capetinha já começa a falar e diz que todos já devem ter recebido sua recompensa. Então ele agradece essas constelações pelo patrocínio dela e ele está bem feliz, pois tem 21 espectadores no canal dele. Aí o prota vê toda essa bagunça e em pensamento fala que 2 pessoas a mais conseguiram sobreviver e ele não estava esperando por isso. O garotinho ele sabia que ia sobreviver, pois ele entregou o gafanhoto na mão dele. E nesse momento ele meio que se sente responsável por esse garoto. Então ele chega perto do garoto e pergunta se ele quer viver. Mas o prota já fala que isso não é compaixão, e isso é apenas hipocrisia, e fala para o garoto vir com ele. E ele só tá fazendo isso,
porque considerando os eventos que vão acontecer, ele precisa chamar a atenção das suas constelações. Então, nesse momento, o diretor pergunta para esse capetinha se eles estão livres agora. E esse diretor, ele é cagado, tá todo melado de bosta de tão sortudo que ele é. Com um sorriso maroto, o capetinha fala que ninguém está livre e manda ele olhar para fora, e pergunta se ele tem certeza que quer sair. E o diretor olha lá para fora e vê o sorriso lindo desse bichinho. Eita porra! E ele resolve não sair, pois sim, ele tá com medo. Então, nesse momento, o capetinha fala que todos ganharam o direito de serem patrocinados pelas constelações. Ele fala isso todo entusiasmado, mas geral tá cagando para isso. Então o capeta começa a explicar o que são as constelações e depois de uma explicação bastante chata, a galera entende um pouco o que de acho é isso. Mas teve alguns que não querem bosta nenhuma, que foi o caso do marombado. E como o capeta não gosta de explicar duas vezes, ele resolve mostrar para todos. A janela do sistema abre para eles com todas as informações das constelações. E com isso, o episódio 2 da novel se inicia e agora o sobrevivente tem que escolher seus apoiadores. E no caso do nosso garoto, ele ganhou essa lista e ele tava pensando que ele tá bem popular nesse momento. Mas quando ele tá olhando, sua colega chama a atenção dele. Assim, ela fala que duas opções estranhas apareceram para ela, mas o prota fala que não pode ajudar ela nisso e manda ela escolher como se fosse uma avaliação de aptidão. Ele vendo ela acha que ela foi bem sortuda pelo fato de ter duas constelações de olho nela, e esse é o suporte celestial. Um dos eventos fundamentais da novel é onde uma constelação apoiadora escolhe um humano que mais gosta para ser sua encarnação. E no caso do nosso prota, ele tem 4 constelações de olho nele. Só que essas constelações nunca revelam seus nomes verdadeiros. O protagonista recebeu 5 constelações com proposta. Porra! Tudo isso? 4 não é tão ruim, só que esses malucos ficam se disfarçando de metáfora. Mas o nosso garoto sabe muito bem quem são esses caras. Eles são Dragão Abissal da Chama Negra, uma resistência poderosa que comanda o grupo Nuvem Negra das Constelações. Pelo que o prota se lembra, o nome desse maluco é enorme e fazer um contrato com esse doidão vai garantir o poder de combate impressionante. Isso vai ser bem útil no começo, mas só que isso é apenas no começo, pois depender dos poderes das constelações corrompe sua mente aos poucos e a pessoa vai se tornar um assassino maluco. Foi isso que aconteceu com o adolescente revoltado. Por isso o prota não deixou ele vivo, e ele tá se perguntando por que esse maluco escolheu ele. E o nosso garoto, olhando bem essas opções, tá deixando ele bastante impressionado, pois o segundo é o Juiz Diabólico das Chamas, mas o prota sabe que tem uma pegadinha nesse nome, pois tem diabólico nele, mas isso não significa que ele é um demônio. Além do mais, tem um pequeno detalhe na parte de Juiz e Chamas. E esse cara é alguém que comanda o fogo. E o prota só conhece um ser quem consegue fazer isso. E ele é o Arcanjo Uriel. O prota se lembra que teve uma pessoa que escolheu esse cara e pensa que essa não é uma escolha muito ruim. Mas ele vai ver as outras antes. Pois constelações de bondade absoluta são bastante poderosas. Mas os contratos com eles são ridículos. A terceira opção é o Conspirador Velado e o prota vendo esse nome não lembra de ter visto ele na novel. Então ele já pensa que deve ser uma constelação que não é muito citada. Mas algo deve ser certo, ele não é muito poderoso, então ele vai pular essa opção. Assim, vamos para o último, e essa foi a que o deixou mais impressionado. A opção é Prisioneiro da Bandana Dourada, e receber essa constelação logo no início mostra que o cara é foda. Pelo nome, a constelação não parece ser muito poderosa, mas se a pessoa prestar muita atenção no nome, Bandana Dourada, a menor prisão do mundo, aquele prisioneiro que vive enquanto suporta a dor da bandana que carrega em sua cabeça, o mestre do Monte Wago, o rei macaco dos impetuosos olhos perfurantes. E seu nome verdadeiro é Rei Macaco San Wukong. Na obra original, teve um maluco que recebeu o apoio dessa constelação, e o doidão era cabuloso porque o único golpe de um cajado ele eliminava centenas de encarnações. E pelo que o nosso garoto leu, o autor botou muita ênfase nessa parte, e o prota fica tentado a escolher o Rei Macaco como apoiador. Fica pensando se ele escolher, será que vai conseguir derrotá-lo? E nesse momento a seleção de apoiador acaba, e o capetinho aparece e avisa para todos. Ele fica também impressionado, pois uma pessoa não fez a sua escolha, mas ele fala que vai ter outra chance. Assim, ele sai do local mandando todos descansar pois já retorna. Só que depois que ele vai embora, o prota chama todos para uma reunião rápida. Ele se apresenta
conhece o soldado e já pensa logo que tem que levar esse monte de músculo com ele, pois vai ser de bastante ajuda. O soldado agradece pela ajuda mais cedo. Graças ao nosso garoto, ele está vivo, pois deu uma possibilidade de sair desse local sem ferir alguém. Só que nesse momento, o diretor cagão toca no ombro do nosso garoto e pergunta se ele conhece o nome dele. O prota fala que sim, conhece o nome desse cagão, mas não liga muito para ele, pois nem se importa com ele também, e o cara até se irrita. É muito figurante mesmo. Então, do nada, o maluco começa a discutir com o prota, dizendo que ele teria que ter entregado os insetos diretamente para ele. Mas o prota só manda esse cara calar a boca e fala para esse doido que é bom ele prestar bastante atenção, pois o mundo que eles viviam acabou e manda ele prestar bem atenção no que está acontecendo lá fora, enquanto ele tá parado lá, como um bosta que ele é. O prota fala que tem outro problema maior, como eles devem ter percebido, pois nesse mundo tem uma interface igual do jogo, características únicas e também tem habilidades. Então, o prota pergunta se algum deles ainda não entendeu isso, e todos eles ficam com essa cara, pois sim, eles entenderam um pouco. O soldado fala que parece uma novel que ele leu quando estava no trabalho, mas ele ainda não tá convencido de que isso aconteceu mesmo. Então, o soldado pergunta para o prota o que eles devem fazer agora, e nosso garoto fala que primeiro eles têm que sair desse local. Todo mundo nem acredita no que ele tá falando e fica com esses olhões arregalados. Todo mundo pergunta se ele tá bem, pois sair desse local é um pouco perigoso, pois tem criaturas lá fora, e também tem o capetinha que pode explodir a cabeça deles. Mais uma oportunidade de convencer todos aparece, pois o cara que está no outro vagão agora ele tá tentando arrebentar a porta e todo mundo só escuta o barulho das porradas que ele tá dando na porta do trem. O prota fica se perguntando se o cenário já começou, mas logo ele percebe que o diabinho ainda não voltou, o que significa que a pessoa do outro lado vai fazer de tudo para passar para esse vagão. A pessoa que tá arrebentando essa porta é o verdadeiro protagonista da novel. Ele já fala para todos que eles têm que sair dali imediatamente, mas o soldado ainda tá discordando dessa ideia. Só que o prota já fala que se eles não saírem agora, todos vão capotar antes desse cenário começar. O soldado tenta argumentar com o prota e diz que pode ter uma chance de ser uma boa pessoa, mas o prota já avisa que ele é alguém que matou todos para sobreviver, e pergunta para todos nesse local se eles querem mesmo se encontrar com esse maluco. Então, o soldado já manda todo mundo procurar uma saída, e todo mundo desesperado sai em busca de um local para sair logo desse lugar. Como as barreiras já se foram, se eles acharem um local que dê para sair, ele pode tirar todo mundo desse lugar. Enquanto eles estão procurando, o maluco ainda fica tentando arrebentar a porta, e todos no vagão já ficam preocupados, e o prota fica se perguntando o que ele vai fazer agora. Só que nesse momento, a colega do prota avisa que acharam um local, e o soldado já avisa que ele consegue abrir um pouco, mas parece que essa porta já está quebrada. O nosso garoto já fala que essa porta é a única esperança que eles têm. O prota, nessa bagunça, em pensamento, fala que ele pode usar as moedas para aumentar a força dele, como ele fez da última vez, só que é arriscado demais ele usar tantas moedas, pois ele não pode saber o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, ele já manda o soldado usar sua habilidade, e o soldado fica sem entender, pois ele não sabe usar sua habilidade ainda. O prota usa a habilidade dele, vê todas as informações do personagem e todas as habilidades que ele possui, e dá graças a Deus porque esse maluco ele tem a mesma habilidade que nem na novel. E como o soldado entendeu, o prota fala para ele que é só ele olhar as características dele que ele vai ver suas habilidades e que uma delas pode ser útil. O soldado fala que ele tem até uma habilidade, mas não sabe como usar, e o prota já fala para ele que é só ele pensar que tá usando essa habilidade em sua mente que ela vai ser ativada. O maluco só decide confiar no prota, assim ele pensa em usar sua habilidade, e assim com toda a força que ele possui, ele consegue abrir a porta do trem. O garoto fica bastante feliz por isso estar funcionando, e o sistema já avisa para o prota que ele ganha mais entendimento sobre esse personagem. Então, todo mundo sai desse local e vaza correndo para o mais longe que eles conseguirem, pois a porta do vagão 3707 logo vai quebrar. Mas o prota tem mais uma preocupação, não é sobre a porta, e sim para outra coisa. E quando ele termina de pensar, essa coisa aparece e diz que já sabia que isso iria acontecer. Então, todo mundo para e olha para cima, e lá está ele, o capetinha. E o bicho tá irritado, pois falou para todos que não era para eles saírem. O gerente já fica morrendo de medo, sabendo que sua cabeça vai ser explodida. E como o capetinha não tem muito o que fazer, então ele decide começar logo o segundo cenário. Assim, uma janela de sistema aparece para todos, dando a eles uma missão sobre o cenário: fuga.
Dificuldade Rank I. Condições para concluir. Atravessar a ponte quebrada e chegar na estação. Tempo. Você tem 20 minutos. Recompensa. 200 moedas. Falha. Sem informações. E isso é como o prota pensou. Então, ele manda todo mundo correr. Mas sua colega fala que a ponte está quebrada. Ele já manda ela esquecer isso e só começar a correr. Pois como eles saíram cedo demais, a ponte ainda não quebrou. E essa é a localização deles. E esse é o local que eles têm que chegar. E quando eles já estão quase chegando, e o prota já está quase um pouco alegre, o chão começa a tremer, e isso está acontecendo porque a água ficou turbulenta. De repente, sai uma cobra de dentro da água, e o prota, vendo o tamanho dessa criança, fala que ele é o comandante dos mares só pelo seu tamanho. A lagartixa marinha daquele gritinho. Ela já começa a se mover em direção à ponte, e o prota manda todo mundo correr. Pois nesse momento só falta 200 metros, e se eles continuarem assim, eles vão chegar antes da ponte ser destruída. Mas alguém não quer que esse jogo fique fácil demais, e o prota já entende o que esse babaca vai fazer. O maluco já fala que deve ser chato só fugir e disse que vai esquentar um pouco as coisas. Dessa forma, ele aumenta a dificuldade de I para D, e com o aumento da dificuldade, o sistema avisa que os mortos estão voltando à vida, e todo mundo que estava no vagão começa a se levantar, mesmo que eles não tenham a cabeça. A colega do prota já fala que tem zumbis correndo atrás deles, e olha o bando de mula sem cabeça correndo atrás deles. Mas nesse momento, todo mundo para, e parece que o soldado ele conseguiu se aproximar da estação, mas os outros 3 eles ficaram cercados pelo bando de zumbis, e rápido. E como eles pararam e não tem para onde correr, a cobrinha ela aparece novamente e agora detona a ponte. E a única coisa que eles podem fazer é só se abaixar enquanto ela destrói tudo. Alguns minutos se passam e eles se levantam. O prota está todo arrebentado, e quando ele vai olhar direito, tem um abismo entre onde eles estão e onde ele tem que chegar. De um lado da ponte, estão o nosso prota, o diretor e a colega dele, mas o soldado e a criança conseguiram chegar na área segura. Nesse momento, o sistema avisa que alguém recebeu a proteção de uma constelação, e devido a essa proteção, a constelação Deus X Máquina vai ser ativada nesse cenário. Nesse momento, uma ponte é criada, ligando os 2 pontos, e a colega do prota fala que algo veio na cabeça dela. O prota entende quem é que a constelação está protegendo, e o nome dessa ponte é Ponte Par. Um número par de pessoas podem cruzar essa ponte, e a ponte vai desaparecer se alguém tentar passar com um número ímpar. O prota fica se perguntando quem foi que sua colega escolheu para ser seu apoiador. Ele tenta ativar a identificação de personagem, mas o sistema já avisa que essa pessoa não pode ser acessada pela identificação, pois ela não está registrada como um personagem. O prota fica surpreso, pois não conseguiu fazer a identificação dela, e fica pensando se a constelação dela ou se alguma barreira mental. Mas enquanto ele está pensando nisso, sua colega grita na direção dele e fala para ele olhar para trás. Ele se vira nessa direção, mas o prota consegue desviar e dá um chutão nesse bicho arremessando ele para longe. Aqui, o prota aprendeu a lição. Ele não pode se dar ao luxo de ficar pensando sobre coisas inúteis. E na frente dele tem um maluco Tier 9 da raça não humana. Ele é um espírito maligno, resultado de magia negra. E quem está na frente dele é o adolescente revoltado. O bicho está querendo a cabeça do prota. Então o revoltado parte para cima do prota. O nosso garoto já ativa de novo sua habilidade única, mas o sistema avisa que como esse doido não tem uma consciência, a ativação da sua habilidade vai ser cancelada. O nosso garoto vendo que isso não vai funcionar, ele já pensa que tem que cruzar essa ponte o mais rápido possível. Mas nesse momento, tem apenas 3 pessoas, e alguém vai ter que ficar para trás para capotar. Quando ele vai gritar pela sua colega, não é que o diretor medroso já botou ela nos ombros e ela está gritando para ele soltá-la. O prota fica com essa cara, encarando esse babaca, só que ele não pode fazer muita coisa, e o maluco só sai correndo por essa ponte, deixando o prota para trás. E nesse momento, as constelações que estão observando ele, uma delas fica impressionada com a estupidez dele, e a outra constelação fica comovida com seu altruísmo, então decide patrocinar ele com 100 moedas. Ele tenta usar informações de personagem nesse cara também, mas ela não funciona. Mas isso não importa, só pela habilidade que esse cara está usando, o prota já sabe qual é a constelação que escolheu ele. Nesse momento, uma revelação aparece para o prota, e ele decreta que é burro, pois só agora pensou que como esses dois não são da novel, eles não são personagens.
e é por isso que a identificação não funciona com eles. Só que ele tem que parar de pensar nisso, pois o revoltado está se revoltando ainda mais e está vindo para cima do prota. E na verdade, não é só ele, mas uma porrada vem junto. Mas nesse momento, o nosso garoto começa a pensar, e como ele não pode passar sozinho, ele pensa em subjugar um desses espíritos malignos e passar a ponte com ele. Mas já imagina logo que isso não teria muita chance de sucesso, pois ele tem apenas 15 minutos e o cenário vai já acabar. O capetinha só está olhando para ele, achando que ele é incrível por estar se virando bem, e pergunta para as constelações se alguma delas gostaria de ajudar esse pobre infeliz. Mas ninguém toma a iniciativa, e ele já acha que o nosso garoto é um pobre infeliz que não consegue nada. Nesse momento, o prota consegue avistar o final a ponte chegando, mas ainda tem uma horda de capetas na direção dele, e o prota está passando um fino na direção do capotamento. Mas nesse momento, outra coisa aparece para o prota, e é mais uma habilidade única, chamada marcador. Isso deixa o nosso garoto bastante surpreso, pois nunca tinha visto isso na novel. Ele tem 3 marcações disponíveis, e as opções que aparecem para o prota são essas 3. O prota escolhe o adolescente revoltado e ativa essa marca. O sistema avisa que o tempo ativo vai ser reduzido ao nível da marcação, pois apenas uma parte da habilidade do personagem será ativada devido a ele ser fraco. Então, o prota pega a peixeira, e o zumbi já vem para cima dele. Mas como o nosso garoto está com essa marcação, ele só passa a peixeira nesse bicho, abrindo ele todo. Quando o revoltado é aberto, ele só começa a dar uns grunhidos e cai no chão, dizendo que não quer capotar. O prota fica vendo esse bicho caído no chão feito bosta, mas nesse momento, esse minuto passa, e essa habilidade hack é desativada. O nosso garoto sabe que tem alguém vindo, mas já fala que ele está muito atrasado. Um fuzuê começa a vir de lá de trás dos zumbis, e esses monstros já começam a olhar para trás para ver o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é que tem um maluco se aproximando, e o prota fica meio satisfeito, pois esse maluco finalmente chegou. O maluco, vestindo um sobretudo preto, chega de maneira imponente, fazendo até mesmo os zumbis abrirem caminho para ele. Seu olhar é psicótico e ele questiona quem é o prota, que se encontra apavorado. O prota, temendo pela sua vida, ativa rapidamente a identificação de personagem, e o sistema revela que possui muitas informações sobre esse indivíduo, fornecendo apenas uma versão resumida. Enquanto isso, a mão do maluco se dirige ao pescoço do prota, apertando-o com força, indicando que ele não receberá a resposta que deseja sem coerção. A opção é clara: revelar sua identidade ou enfrentar as consequências. O maluco indaga como o prota conseguiu sobreviver, deixando nosso garoto perplexo. No entanto, o prota percebe que o maluco está disposto a permitir sua sobrevivência caso ele possa provar sua utilidade. Nesse momento, o prota menciona Il Jong-hyuk, o retornador vivo, sinalizando o início da grande tragédia desse mundo, que tem relação direta com esse personagem. Do outro lado da ponte, a galera tenta descobrir o que está acontecendo, mas uma barreira, semelhante à do metrô, impede que vejam claramente os eventos na ponte. Enquanto isso, o prota enfrenta uma ameaça iminente, sendo interrogado pelo maluco sobre sua identidade. O nosso garoto não compreende bem a situação e pede para o maluco repetir sua pergunta. A resposta do prota parece surpreender o maluco, que desfere um soco na barriga dele para testar algo. O maluco nota a resistência do prota e supõe que ele deve ter descoberto como usar as moedas, desferindo mais um soco em sua direção. O maluco ordena que o prota pare de falar bobagens e apenas responda às suas perguntas. O prota não está satisfeito com essa situação, pois reconhece que esse personagem é extremamente perigoso, especialmente após ter retornado pela terceira vez. O maluco tenta novamente intimidá-lo com um soco, mas o prota se recusa a ceder, surpreendendo o maluco ao bloquear o golpe. O prota ressalta que é mais velho e pede que o maluco seja mais respeitoso com pessoas mais velhas. O sistema, que está monitorando tudo, informa que o prota está bem e cauteloso. O maluco continua fazendo perguntas ao prota, indagando se ele conhece alguém. O prota mente, afirmando que conhece e é fã desse personagem famoso, embora saiba que isso seja uma farsa, já que o personagem é apenas uma criação da novel. Enquanto enfrenta esse personagem que ele já amou, odiou e torceu por ele, o prota sente uma mistura de emoções. O maluco decide perdoar a arrogância do prota, mas a situação dele não está boa. Ele parte para a pergunta crucial sobre como o prota sobreviveu no metrô. O prota, desconfiado das intenções do maluco, pergunta se ele vai permitir que ele sobreviva após responder. O maluco diz que vai considerar, mas o prota sabe que isso é mentira. O entendimento do personagem sobre o maluco está no máximo, e ele decide usar uma habilidade para ler os pensamentos do maluco,
o que lhe dá uma chance de sobreviver. O prota revela que sobreviveu ao metrô matando insetos e menciona que teve sorte ao encontrar um garoto com uma caixa cheia de insetos devido a uma explosão no vagão ao lado. O maluco fica surpreso e começa a pensar que o futuro mudou drasticamente, talvez por sua causa, já que causou uma explosão e a morte de todos os outros no metrô, o que não havia acontecido antes. Ele também observa que o prota parece estranhamente calmo para um novato e que está se adaptando bem às mudanças do mundo. Ele começa a considerar que o prota, além de ser útil, pode ser perigoso. O prota insiste que é hora de liberá-lo para que possam seguir até a estação, pois o tempo está se esgotando. No entanto, o maluco se recusa, argumentando que tudo está muito confuso no momento. O prota, que conhece a habilidade do maluco, o olho do sábio, percebe que essa habilidade é capaz de revelar informações ocultas. Nesse momento, a habilidade única do prota, chamada quarta parede, é ativada e identifica o olho do sábio. A habilidade do maluco é cancelada, deixando-o perplexo. O sistema informa que a habilidade quarta parede bloqueou o olho do sábio. Com raiva, o maluco aperta o pescoço do prota com mais força e pergunta quem diabos ele é. E nesse momento, até o protagonista ficou surpreso, pois ele descobriu que tem uma habilidade que pode bloquear o olho do sábio, que é a habilidade mais roubada da novel. Primeiro hack foi o marcador, que ele pode copiar qualquer habilidade de outro cara. E agora essa. O protagonista consegue ver o maluco com essa cara aqui querendo acabar com ele. E não é só a cara, pois o doido tá pensando mesmo em acabar com o prota e fica pior pois o prota consegue ler a mente dele. Então, nesse momento, o protagonista tem que dar um jeito de convencer ele, senão ele é capotado. Ele já vai falando que ele vai precisar de alguém em quem possa confiar, já que ele não consegue passar o cenário número 46, e ele sabe muito bem disso. Então, o maluco pergunta o que diabo ele sabe se ele também é um, mas nosso garoto fala que não importa quem ele é, o que importa é que ele pode ajudar. O doidão ainda não tá acreditando muito que ele possa ser um retornado, então o protagonista disse para ele que sabe do futuro que ele ainda não conhece. Então, nesse momento, o doidão usa a detecção de mentiras, e o sistema já avisa que o nosso garoto está falando a verdade. O maluco já abriu o olho, pois não acredita que achou outro vidente na Coreia além da Anna Croft. Isso casa perfeitamente, pois um vidente possui uma característica única, e é capaz de ver o futuro, e também é o único que possui passivamente anulação de habilidades de inspeção. Então, o retornado pergunta se ele consegue usar a previsão do futuro, e o nosso garoto responde que há algo parecido com isso. Então o retornado pergunta se o prota já sabia que ele iria aparecer nesse lugar, e ele responde que sim, que era isso mesmo. Então, nosso garoto já fala que sabe que esse maluco tem um poder especial e que ele sabe de muita coisa do futuro, mas que ele ainda não viu tudo. Isso é verdade, pois um retornado eles vivem suas vidas novamente e ele sabe o que acontece no futuro, só que eles não podem mudar o presente quando voltam, pois senão, eles vão mudar o futuro também. Em outras palavras, eles têm que seguir exatamente o mesmo caminho que fizeram em sua vida passada. Então, o protagonista já fala que é para esse maluco se aliar a ele, e se ele fizer isso, o protagonista cobrirá o que falta nele, um vidente, o maior aliado que um retornado pode ter. E o nosso garoto ele pode fazer algo similar a isso, e isso só é possível porque ele conhece a história do começo ao fim. Então, o maluco já pensa que se ele for mesmo vidente, com certeza ele vai ser útil, não só para o cenário 46, mas também na luta contra o Zaratustra. Mas ele ainda tá se perguntando se nosso garoto é uma pessoa confiável. Mas enquanto ele tá pensando isso, tá faltando apenas 50 segundos para acabar o cenário. E depois ele pensar ele se decide e fala que nosso garoto vai ser aliado dele. Então nesse momento o Prota fala para eles pelo menos passar pela ponte. E o maluco sai arrastando ele pelo pescoço até o outro lado. Mas enquanto o maluco está arrastando o Prota, o sistema avisa que a concentração dele está excessiva e graças a isso a sua habilidade vai ser desativada. O Prota disse que isso é um problema, mas no momento já tá bom o suficiente, já que esse maluco já considerou ele como aliado e também os dois já atravessaram a ponte. Mas quando ele chega no final, o maluco disse que tem uma última pergunta. Então pede para responder. Se ele for mesmo vidente, deve saber qual é o seu próprio futuro. E o Prota vendo isso já percebe que vem merda à frente. Então, doidão levanta tudo novamente, e nesse momento sobe uma lagartixa do mar. Então, o maluco começa a perguntar, e a pergunta é se você acha que eu vou te jogar ou não. E o Prota, vendo esse psicopata, tem certeza que ele é maluco, pois muito bem, isso é só o mesmo cara que ele conhece. Ele tem certeza de algo. Então, Prota pede para ele pelo menos falar algo. O doido não entende muito, mas permite. Então, o Prota fala que não é subordinado de ninguém e quer ser tratado como igual. E segundo ele,
quer que esse maluco coopere com ele, assim ele também vai cooperar com o maluco. O doidão pergunta qual é a resposta do prota, e o nosso garoto manda largar logo ele, e manda esse doido ir para baixo da égua. Então, o maluco sim solta ele, e o nosso garoto só cai em direção ao mar e enquanto ele tá indo, ele tá olhando para esse arrombado que tá dando aquele sorriso maroto de psicopeta. E o psicopeta fala que ele sim, ele é um vidente e vai confiar nele. Que viagem é essa, véi? Mas enquanto ele tá caindo, uma lagartixa marinha já abre o bocão para engolir ele. Pois é, e o nosso garoto foi engolido por uma lagartixa marinha. Mas enquanto ele tá sendo engolido junto com as predas e uns carrinhos, o nosso garoto tá quase perdendo a consciência. Mas ele resiste e assim ele chega no estômago da criatura e quando ele chega lá ele fica aliviado, pois agora ele pode respirar. E foi quase um milagre que o nosso garoto conseguiu chegar nesse lugar sem ser mastigado. Então, ele pega o seu celular e liga a lanterna para iluminar o caminho dele. E o que ele vê é a dieta balanceada dessa criatura. O bichinho tava faminto, hein? E aqui o prota tem certeza que ele tá na merda. Então nosso garoto começa a nadar e procurar um lugar onde ele pode ficar seco. E já fica xingando aquele maluco reciclável. O prota fica pensando umas besteiras sobre o doidão. Mas é só para encher a bola dele porque esse cara gosta daquele maluco. Então, o sistema dá aquele aviso para ele que ele falhou em completar o cenário. E vai começar a fazer o pagamento a todos. E como ele falhou, o sistema pega 100 moedas dele só por ele estar usando o canal, mas as constelações que acompanham ele a maioria gostou da atitude dele. O prisioneiro da bandana dourada dá 100 moedas para ele, o juiz diabólico das chamas aprova a escolha dele também, e o patrocina com mais 100 moedas. O único que não gostou da atitude que ele tomou foi o conspirador velado, e o prota tá lá pensando sobre tudo o que está acontecendo nesse momento. A água nesse estômago começa a ficar agitada e o nosso garoto percebe que a lagartixa marinha ela começou a se movimentar. O prota se lembra que essas lagartixas elas começam a soltar ácido em seus estômagos depois de 3 horas que eles comem alguma coisa. Em poucas palavras, ele não tem muito tempo. Nesse momento, a criatura do capeta aparece e fala que é uma pena, pois o cenário estava ficando interessante, e o diabinhozinho tá impressionado, pois nosso garoto não tá muito com a cara de preocupado. O prota fala que o motivo disso está acontecendo é porque ele estava esperando do Kaebi, e o bichinho nem entende por que ele tá falando isso. O prota, em pensamento, fala para aquele maluco observar ele, pois ele vai sair desse lugar vivo e de um jeito ou de outro o doidão vai ser aliado dele. O cabeção pergunta por que estava esperando ele, e o nosso garoto fala que ele sabe que o capetinha precisa receber as moedas dele. O Satanás finge estar desentendido, mas o nosso garoto conhece as regras desse jogo e fala que como ele não completou o cenário o diabinho tem que receber o pagamento. E o cabeçudinho pergunta dinheiro e não a vida? Mas o nosso garoto não é doido e fala que se fosse a vida dele estaria escrito na missão e lá só tinha 3 pontos de interrogação. Isso mostra que ele pode negociar, e o capetinha fica impressionado que ele descobriu isso apenas com uma pequena informação. Então, esse Satanás ele pede 5.100 moedas e só assim deixará o nosso garoto vivo. E o prota vendo esse cabeção acha que ele pode estar só de brincadeira, porque é exatamente a moeda que o prota tem. Então, o prota fala que isso é demais e pergunta se pode deixar fiado. E o capetinha fala que ele só pode morrer, pois é uma escolha dele aceitar as moedas ou não. E se ele não gostar da situação, o capetinha pode simplesmente acabar com ele. Então o prota liga o foda-se e manda ele ir em frente. Só que o capetinha fica sem entender e pergunta se isso é mesmo o que ele quer. Mas o prota fala, vai em frente. Você pode me matar. Aí o capetinha já fica enfurecido porque o prota fala que ele não pode, pois esse capetinha só está em boa situação graças a ele. E se fosse para o prota capotar, esse doido nem ia vir visitar ele. Aí o capetinha fala que ele tá ficando maluco e pergunta quem o nosso garoto acha que é. Mas o prota simplesmente fala, do Kaebi de rank baixo, Bijon. E ao falar esse nome o bichinho fica sem entender, mas o prota continua e pergunta como é que está sendo a vida de streamer. O bichinho já fica desesperado e pergunta como é que ele sabe esse nome. E o nosso garoto continua provocando e pergunta, fazer stream hoje em dia é uma merda, né? Pois as constelações estão sendo muito pão duras e detalhistas. E o capetinha se pergunta, quem diabo é que esse garoto e como era humano sabe sobre isso? Então o sistema já avisa que algumas constelações estão duvidando da identidade desse garoto, e os olhos da constelação conspirador velado estão brilhando com os planos que ele está tendo. Então, nosso garotão pede para o bichinho desligar o canal por um momento enquanto eles conversam,
e o bichinho faz isso. Depois que ele termina de fazer, já manda o Prota falar como é que ele sabe da Stream Estelar. Stream Estelar é um sistema de transmissão para o universo inteiro. Os inscritos são constelações em galáxias bem distantes, os atores são os humanos, e quem faz a ligação entre esses dois são os Dokaebis. O Prota fala que isso não é importante agora. O bicho não entende. Então o Prota pergunta, não quer se tornar o rei Dokaebi e superar Doc Gildal? Nosso garoto pede para o Dokaebi Bion fazer um contrato com ele, e se ele fizer isso, vai transformá-lo no rei Dokaebi. O Capetinha, sem entender, fica com essa reação. E depois que o momento de pânico passa, o Capetinha começa a sorrir feito maluco e fala que nosso garoto ele é doido, e ele deveria ter percebido isso quando rejeitou todas as constelações de apoiador. E sim, o nosso garoto ele não escolheu nenhuma dessas constelações pois ele sabe o risco que vai ter que tomar depois mais à frente. O Capetinha fala que não pode aceitar essa oferta pois ele é um diabrete e não uma constelação, então não pode virar o patrocinador estelar dele. Mas o nosso garoto fala que ele tá errado pois ele nunca pediu para ele se tornar o patrocinador estelar, pois nosso garoto não precisa do poder dele, o que ele precisa é só do canal dele. E o Capetinha não entendeu, e o nosso garoto vai explicar melhor o que ele quer exatamente. Ele quer fazer um contrato exclusivo com o canal dele e agora sim o Capetinha entende o que ele quer fazer, pois um contrato entre stream normalmente é formado por um Dokaebi e uma constelação. As constelações colocam a sua encarnação como protagonista desse canal, e os Capetinhas eles ganham a porcentagem dos ganhos da encarnação. O Capetinha não aguenta e acha que isso é ridículo e não sabe de onde ele tirou isso, mas o mero humano ousar fazer um contrato estelar e ainda mais um que não tem um patrocinador. Mas o Prota não vai ficar calado e pergunta por que ele acha que as constelações assistem o canal. O Prota sabe muito bem disso. Os inscritos da stream podem se dividir em dois grupos. O grupo que vai em diferentes canais para tirar o tédio. Esses são chamados de caçadores de diversões. E tem os outros que estão procurando por encarnações para formar um contrato e esses são chamados de caçadores de encarnações. Para ter um canal famoso, o Capetinha tem que providenciar um bom entretenimento para as constelações. E o Capetinha nem tá acreditando que o nosso garoto ele é bem informado. Então ele manda só desembuchar logo. E o Prota já fala a sua ideia. Que tal se tivesse um canal que fosse atrativo para esses dois públicos? E o Dokaebi nem tá acreditando nessa ideia pois acha que ela é impossível, mas o nosso protagonista tem um ponto. Se houver uma encarnação que ainda não formou o contrato com uma constelação e se essa encarnação provar que é muito mais capaz do que as outras encarnações mesmo sem ela ter um patrocinador, aí agora o Capetinha entende porque ele não escolheu um contrato com uma constelação. E nesse momento o Prota já fala que as constelações devem estar malucas mandando ele abrir o canal. Então, para confirmar isso, o Capetinha vai olhar o chat dele. E sim, as constelações estão malucas pois elas estão curiosas. Então ele pergunta, quem de acho é esse humano e por que ele sabe de tanta coisa? E o nosso garoto fala para ele que vai mostrar que isso é possível e que vai transformar ele no rei Dokaebi. O Capetinha ele fica pensativo sobre essa ideia enquanto fica observando o nosso garoto. Ele topa isso, mas primeiro ele quer decidir sobre a taxa por falhar ao cenário. Mas o nosso garoto fala que não falhou e disse que ele já deve ter completado as condições de sucesso já e manda esse cara só ligar o canal. O Capetinha fica revoltado, pois o Prota enrolou tanto essa conversa, que o sistema aparece e ele fala que começará em breve um novo cenário. E isso deixou até o Capetinha surpreso pois ele não estava muito ligado no tempo. Na janela do sistema do nosso garoto aparece o cenário secreto para ele e a dificuldade é a mais. Para concluir, ele só vai ter que matar a serpente marinha e as capas do estômago dela. E o limite de tempo vai ser de 10 dias. A recompensa vai ser 9.000 moedas e se ele falhar ele vai capotar. E depois de receber essa missão, o Capetinha está tentando acalmar as constelações, falando que seu canal saiu do ar por uns problemas técnicos, mas as constelações estão desconfiadas, pensando que ele desligou a live de propósito. Enquanto ele está lá se explicando, o nosso garoto está olhando uma loja. Ele pergunta para o Capetinha se é só isso que tem nessa loja e pergunta se não tem alguma função de busca. Essa loja é uma loja da Stream Estelar. O Prota ameaçou o Capetinha para mostrar essa loja a ele, pois essa é a mochila Dokaebi, e ela só pode ser acessada quando o canal está no ar. E o Capetinha está bastante nervoso, pois o bichinho está tentando se explicar para as constelações. Mas o Prota dá um grito nele e pede para ele ajudá-lo logo. Na ignorância,
Ele fala que a barra de pesquisa está na parte de baixo direita. E quando o nosso garoto acha essa barra de pesquisa, ele vai logo em busca de duas coisas. A primeira coisa é o dragão ancião. Isso deixa até o Dokkaebi surpreso, que perguntou como é que ele sabe sobre o dragão antigo. Mas o prota fala que apenas disse o nome aleatório que parecia legal. E esse é o coração de dragão ancião, que dá uma porrada de atributos e seu preço é 1.500.000 de moedas. Mas esse daí já tá vendido. E o nosso garoto sabe muito bem com quem esse coração está. E ele tá com um maluco lá da Itália, pois o seu patrocinador é podre de rico. Então o prota faz outra pesquisa, o olho do grande demônio e emissor de aura pálida. E o bichinho fica perguntando como é que ele sabe dessas coisas. Depois de fazer toda essa pesquisa, o nosso garoto terminou as compras. E o capetinha nem acredita que ele comprou essas porcarias. São 4 mucilagens e 4 espinhos. E ele perguntou o que esse doido vai fazer com esse lixo, mas o prota fala que ele não precisa saber, e nessa brincadeira ele gastou 800 moedas, e o Dokkaebi já fala que ele não pode pedir reembolso, e o nosso garoto sabe muito bem disso, e o conspirador velado tá achando os planos dele interessante, mas o dragão abissal observa ele desapontada, e o prota fala em pensamento que não mandou ele assistir. Então, nesse momento, o capetinha desliga novamente o canal, só para falar com o prota e avisar que ainda não concordou com a sua oferta. Então o prota fala, de boa, e diz que se ele completar o cenário eles vão fazer o contrato. O capirotinho concordou com isso e dá boa sorte para ele completar o cenário. E antes dele sair, ele liga novamente o canal. Assim, ele some. Deixa-nos só o nosso protagonista lá paradão, esperando começar o cenário. Ele olha até o celular para saber o momento exato que essa lagartixa vai liberar seu ácido estomacal. Então ele já dá um jeito e começa a remar para perto da parede. Assim ele pega a mucilagem e passa nos espinhos. E depois de terminar esse processo ele se prepara, pois nesse momento a lagartixa começa a abrir os esporos para a liberação do ácido. Então começa a jorrar um monte de ácido para dentro do estômago dela e o prota se prepara, pois ele tem que sobreviver a esse lugar. Não importa como, ele já vai soltar um ataque dentro do estômago desse bicho. E lá fora, em uma noite estrelada, em meio à destruição e com caças voando, a nossa lagartixa marinha estava nadando tranquilamente. No entanto, de repente, ela sente algo estranho, como se algo não estivesse certo. Ela dá um grito pedindo socorro, pois dentro dela está ocorrendo um turbilhão de ácido que está desintegrando tudo à sua frente, exceto o nosso garoto, que está se segurando na parede estomacal da criatura. O bicho tem que resistir para segurar os espinhos que ele enfiou em um dos buracos da criatura. E não foram apenas um, mas outros buracos também foram tampados para evitar que o ácido alcance. Algum tempo se passa, e o nosso garoto está exausto, questionando quanto tempo já passou e se realmente conseguirá sair desse lugar. A lagartixa está também em estado lamentável. No entanto, quando o líquido para de escorrer dos buracos, o Dokkaebi aparece e parabeniza o nosso garoto, chamando de incrível, pois já se passaram 4 dias desde que o cenário começou. As constelações estão impressionadas, e uma delas patrocina-o com 100 moedas. Completamente esgotado, o nosso garoto se larga e cai no chão, e o cenário secreto se encerra. Do lado de fora, a lagartixa está morta, e ele recebeu 9.000 moedas como recompensa. E o nosso prota foi o primeiro a capotar um monstro de nível 7, ganhando uma recompensa extra de 1.000 moedas. E o prota tá lá felizão e de braços abertos, já que esse inferno acabou. E o capetinha tá lá impressionado, pois ele observou como nosso garoto usou os espinhos do porco para tampar a saída dos fluidos digestivos, e algumas constelações sorriem, como se já soubessem o que iria acontecer. Ele recebe mais moedas, mas algumas constelações demoraram a entender sua decisão. O nosso garoto usou a mucilagem do cavalo marinho por todo o corpo antes de atacar, e com os espinhos, ele começou a sugar a força vital do Ichthyosauro, aliviando sua fome, sede e aumentando sua resistência. Ele explica ao capetinha que a mucilagem do cavalo marinho é eficaz em muitos fluidos digestivos, pois eles evoluíram após serem comidos pelos Ichthyosaurus. O prota pede ao capetinha que calhe a boca e abra a bolsa dos Dokkaebis. Ele pega um dos espinhos e começa a furar a barriga da criatura. Quando ele racha tudo, encontra algo, o núcleo de Ichthyosauro. Ele decide colocar esse item em leilão e pede a fé quebrada em troca. Ele pergunta ao capetinha se alguém já possui esse item, e o capetinha pede uma pausa para comerciais antes de prosseguir para o próximo cenário, com uma expressão intrigada no rosto. E depois dessa pequena pausa, o capetinha entrega o contrato para o prota, que ao analisar, percebe que algo importante está faltando. Ele questiona o capetinha sobre essa parte ausente,
e este não parece entender inicialmente. O prota fica irritado e explica que falta proporção no contrato. O capetinha propõe dividir meio a meio e retirar as tarifas do canal do protagonista, de forma que todas as doações sejam compartilhadas igualmente. Por exemplo, se ele ganhar 100 moedas, o capetinha ficaria com 50 e ele com 50. No entanto, o prota questiona se o capetinha está tentando enganá-lo, já que as constelações normalmente doam em uma porcentagem, e as doações das constelações são deduzidas também nessa porcentagem. Ele argumenta que, como uma encarnação sem patrocinador, quando uma constelação faz uma doação para uma encarnação sem patrocinador, as constelações devem pagar uma taxa mais alta. Ele pergunta ao capetinha se ele já não ganhou o suficiente com ele. O capetinha fica surpreso e zangado por saber disso. O prota então propõe uma divisão de 100-0, e isso deixa o capetinha meio surpreso. Mas quando a ficha cai ele se zanga pois acha isso ridículo. Mas nosso prota fala que ele só vai ficar com as comissões, pois não vai pagar nem um centavo a mais para ele. Então o capetinha tentando negociar. Primeiro ele tenta 70-30 mas não dá certo. Então tenta 80-20, mas não dá certo também. Mas o prota insiste em uma divisão de 100-0, e o nosso garoto fala que se ele não concordar ele vai para outro canal. Então o capetinha já começa a ficar preocupado, e o prota nesse momento lembra que o comercial está prestes a acabar, pressionando-o a decidir. Finalmente, o capetinha concorda com a divisão de 100-0, mas o prota fala que não vai assinar ainda, pois o prota fala que o capetinha vai ter que pagar ele por fora também, assim pede 5.000 moedas. Após assinarem o contrato, o prota nada em direção à sua liberdade e reflete sobre o fato de que passou 4 dias naquele cenário, embora seu objetivo fosse apenas 2 dias. Ele se surpreende com a quantidade de dinheiro que possui agora, mais do que imaginava, e começa a questionar se é apenas um leitor. Em seguida, ele retorna alguns minutos no tempo e conversa com o capetinha, na qual mencionou que a janela de informações estava estranha e pede ao capetinha para corrigi-la. Quando o capetinha tenta corrigir o sistema, a habilidade quarta parede é ativada e dá um choque nele. O prota fica feliz ao perceber que a sua habilidade quarta parede também afeta os capetinhas. Nesse momento, ele atravessa uma barreira e entra no segundo cenário principal, mas quando ele entra nesse cenário ele já começa na provação, pois o terreno dessa área está profundamente contaminado, e o nosso prota fica exposto a uma névoa venenosa, e o dragão das chamas negras dá um sorriso traiçoeiro, e nesse momento o cenário começou para o nosso prota.